Gostaria de pedir que a igreja ficasse em pé em reverência à palavra de Deus. A gente vai abrir no livro de Lucas, capítulo 15. Rapaz, eu recebi um bilhete agorinha de manhã, nesse exato momento, de uma criança dizendo: Jesus lhe ama. Eu disse amém. Glória a Deus por tudo. Todos acharam? Se eu fosse dar um título a essa mensagem, seria: Como receber o perdão de Deus. Como receber o perdão de Deus. E quem não quer receber o perdão de Deus, né, meus irmãos? Nós já recebemos o perdão para ter a vida eterna. A partir do versículo 11, meus irmãos, diz assim: preste atenção, deixe a Bíblia aberta, preste atenção nas nuances do texto. Continuou, preste atenção no continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, plural, preste atenção. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda ele de longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradeço por tudo que o Senhor irá fazer, te agradeço pela tua santa palavra, que nos confronta, mas que nos direciona e nos dá paz, porque um dia estaremos face a face com o Senhor, Pai. Que Vladson nessa manhã diminua e que teu Santo Espírito cresça. Em nome de Jesus, a igreja diz: podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, precisamos prestar atenção nas nuances do texto. Essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas, se não for a mais conhecida dos evangelhos de Cristo. Talvez você, quando olhe para essa parábola, diz: Vladson vai pregar uma mensagem evangelística. Não. Vladson vai pregar uma mensagem hoje de confrontação para mim e para você nessa manhã. Porque eu e você precisamos receber sim o perdão de Deus. Porque eu e você precisamos sim cair em si todos os dias, se voltar para Deus, porque Ele estará de braços abertos para nos perdoar. Meus irmãos, preste atenção o que o versículo 11 diz. Veja como o versículo começa aí na sua Bíblia. Diz assim: continuou. Faz sentido, né? Não faz sentido eu começar uma história e dizer: Pastor Márcio, deixa eu te contar uma história. Continuou. Aí o pastor Márcio vai dizer: continuou o quê, Vladson? Porque existe algo antes desse continuou. Preste atenção agora. Antes dessa parábola vem a parábola da dracma perdida. E ela começa assim: ou.
Estranho. Eu vou contar uma história e vou começar a história contando ou o quê? Ou uma coisa ou outra. Sim ou não? Existe algo antes. Vem a parábola da ovelha perdida. E essa parábola no versículo 3 começa, então. Daurílio, a gente começa uma história contando então, né? Então o que, Vlad? É porque existe algo antes, que é o contexto dessa parábola. Vejamos o versículo 1, 2 e 3. Diz assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O contexto está aqui dessa parábola, meus irmãos. Jesus Cristo está agora com publicanos e pecadores. Os fariseus e escribas veem que Jesus, que diz que é o Salvador, que diz que é o Libertador, estava sentado com pecadores e publicanos. E quem foram esses grupos? Esses grupos são separados em duas partes: pecadores e publicanos, fariseus e escribas. Quem eram os mestres da lei? Os escribas eram os principais mentores do judaísmo popular. Eles eram escritores, como os escribas, eles alteravam a lei, como se fosse um advogado, mas também existiam os fariseus. Esses homens ensinavam na sinagoga dia de sábado. E quem eram os escribas, Vlad? Eram copiadores, profissionais, editores e intérpretes da lei. Eles eram donos de várias tradições que governavam o modo como a lei era aplicada. Em outras palavras, eles eram advogados. Eles muitas vezes criavam brechas dentro da lei para beneficiar o seu próprio grupo, os escribas. E alguns escribas também eram fariseus, que eram de encontro aos saduceus. Não só tinha escribas ali também existia um grupo de fariseu. Fariseu era legalista, acreditando que o modo de receber favor de Deus era pelo mérito. Se nós folhearmos a Bíblia, a gente vai ver que muitas vezes o fariseu fazia questão de coisas mínimas. Ele contava o grão de cada oferta que as pessoas davam. Eles diziam: eu sou melhor do que esse daí, porque eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu oro. E muitas vezes Jesus Cristo olhava para esse grupo e dizia: vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas são podres por dentro. E esse grupo queria pegar Jesus agora. Disse: essa é a hora que a gente vai pegar esse homem. Ele diz que é o Salvador, ele diz que é o Libertador, ele diz que é o Transformador, mas ele está sentado com publicanos e pecadores. Eles queriam pegar Jesus por alguns motivos. Eles tinham ódio de Jesus porque Jesus sempre refutavam eles. Eles se achavam um dos maiores e melhores escritores e intelectuais, e Jesus ia até o encontro dele e dizia: mas vocês não leram? Vocês não viram nas Sagradas Escrituras? Mas o que mais eles queriam destronar Jesus é pelo fato que Jesus Cristo estava fazendo milagres em pessoas que eram pária da sociedade. Foi assim com o gadareno, foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com o cego de João capítulo 9, entre outros homens e mulheres que foram abençoados por Deus, que eram pecadores, estavam distantes da sociedade. Jesus Cristo trazia para a sociedade e dava o acesso à palavra de Deus e à salvação eterna. Aqueles homens, ao verem o que Jesus estava fazendo, queriam refutar Jesus de qualquer forma. Vamos destronar Jesus. Esse é o momento de destronar, porque ele está com publicanos e pecadores. Pecadores aqui, meus irmãos, são as pessoas que sabem quem são o alvo. As pessoas sabem que Jesus é o libertador. As pessoas conhecem o eu sou, o soberano, o rei dos reis, o rei que está lá em cima no seu trono, mas que é o nosso bom pastor, está conosco dia após dia. Mas eles, como os pecadores, queriam errar o alvo. E dentro dessa palavra pecador estava prostituta,
estava publicanos, estavam todos aqueles que estavam distantes de Deus. Eram essas pessoas que estavam indo até o encontro de Jesus, por causa da sua palavra, por causa dos seus milagres, e porque Cristo estava transformando. Mas existia também os publicanos. Os publicanos eram judeus, que ao invés de ficar a favor do seu povo, deu as costas aos judeus, ficando a favor de Roma, subjugando o povo de Deus, cobrando impostos, assim como Zaqueu e Levi. Eles cobravam tantos impostos, que a Bíblia diz que quando Zaqueu teve um encontro com Cristo, ele disse: eu tenho que devolver grande parte desses valores. Esse é o contexto dessa parábola. Os pecadores e publicanos, os escribas e fariseus. Esses escribas e fariseus chegam até Jesus e dizem: você come com publicanos e pecadores, como é que você está sentado com eles aí? E Jesus pergunta a eles: vocês vão ficar aí fora ou vocês vão fazer parte das pessoas que estão aqui dentro querendo se arrepender? E então Jesus conta 3 parábolas ou uma parábola? Quem acha que é 3 parábolas? Levanta a mão aí, por favor. Quem acha que é 3 parábolas nesse capítulo? Quem acha que é uma parábola? Vamos ver. O versículo 3 nos responde. Ele diz assim, o versículo 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Plural ou singular? Singular. A gente está aí no mês do ano do Enem, no finalzinho do ano, a gente sabe que a diferença de singular para plural. Então ele conta a primeira parábola para ele, dizendo: a parábola da ovelha perdida. E dentro dessas parábolas, a gente encontra algumas coisas: uma perca, um encontro, achou e celebração. São 4 coisas que a gente consegue enxergar nessas parábolas. E ele começa cantando a primeira parábola, dizendo a eles: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vocês é o homem que propôs possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Jesus chega para aqueles fariseus e escribas e conta essa história da ovelha perdida, de um pastor que perdeu uma ovelha, que deixou tudo para buscar essa ovelha. Quem aqui tem cachorro? O cachorro sabe quando está perdido. Se você soltar ele longe de casa, ele sabe que ali não é a casa dele não, ele vai querer voltar. Aqui, essa primeira parábola simboliza os pecadores e os publicanos. Eles estavam perdidos e precisavam ser achados. Jesus acabou de achar aqueles pecadores e publicanos. Mas Jesus não para por aí. Ele conta a segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ele diz: ou qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, se receber uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida que eu tinha perdido. E ela faz uma festa. Aqui parece sem sentido. Imagina, Natan, tu perdeu uma caneta e disse: Paula, eu perdi a minha caneta, mas vamos procurar, vamos gastar tempo, vamos investir tempo. Ele acha a caneta e diz: Paula, a gente tem que fazer uma festa. E olha, bota o dinheiro para fora que a gente vai investir, porque eu achei a minha caneta. Fica meio sem sentido, né? Mas aqui existe um contexto. Aquela moeda ali, segundo alguns historiadores, era tudo para aquela mulher, porque quando ela se casava, o seu pai lhe dava algumas moedas, porque caso acontecesse algo com seu marido numa guerra, ou caso acontecesse algo com ela, ela teria recursos para voltar para a sua casa. Então, quando ela perde aquela sua moeda, ela perde tudo.
lembre-se, ela perdeu, ela foi buscar, ela encontrou e ela celebrou. Isso aqui representa os publicanos e fariseus. A moeda perdida em casa, sabe que está perdida? Sim ou não? Não. Esse é o retrato dos publicanos e fariseus. Estavam perdidos em casa e não sabia. Talvez, meus irmãos, você pode estar aqui há anos nessa igreja, sendo líder, sendo diácono, sendo qualquer outra coisa, mas está perdido e não sabe que está perdido. Ou talvez você, assim como uma ovelha perdida, sabe que está perdido, sabe o caminho de volta para casa, sabe quem é o caminho, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e não toma uma decisão. Nessa manhã, o Senhor te convida, meu irmão, a tomar uma decisão que você poderá receber o perdão de Deus. Vladson, como receber o perdão de Deus? Em primeiro lugar, meu irmão, valorize a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Veja aí comigo o versículo 11 até o 14. Pode botar aí? Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Presta atenção, plural. O irmão mais velho também ganhou, viu? O mais moço dele disse: passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente. O irmão mais velho vai responder lá na frente que ele viveu com meretrizes, prostitutas. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Para aí. Vladson, como receber o perdão de Deus? Valorize, meu irmão, a presença de Deus. Vejamos o cenário desse menino. Ele tinha uma casa, ele tinha um pai, ele tinha homens trabalhando a seu favor, ele tinha um irmão, ele tinha um futuro, ele tinha todas as benesses que ele poderia ter, mas veio um sentimento no coração dele, que muitas vezes vem no seu e no meu, o sentimento da insatisfação, pastor. Ele olhou para o seu pai e disse: você não me basta mais. Ele olhou para a casa que ele tinha, ele disse: não me basta mais. Ele olhou para o irmão que ele tinha: não me basta mais. Eu quero a minha parte porque eu vou embora. Esse mesmo sentimento foi o sentimento que destronou Lúcifer. Lúcifer era um querubim ungido. Tinha o privilégio de estar com Deus, mas em certo momento veio uma insatisfação nele, que ele queria ser igual a Deus e maior do que os outros anjos, e foi expulsado do reino. A insatisfação bateu no coração do pródigo, a insatisfação bateu no coração de Lúcifer, mas a insatisfação bateu no coração de Adão e Eva. Adão e Eva, meu irmão, foi criado para ficar no Éden, para andar na presença de Deus, para estar satisfeito na presença de Deus, para procriar, colocar nome nos bichos e tudo, mas veio a insatisfação no coração deles, e ao invés de ouvir a Deus, que não poderia comer do fruto, do bem e do mal, eles ouviram Abaddon, o inimigo da nossa alma, a serpente, e eles ficaram insatisfeitos e saíram do Éden. Ah, meus irmãos, eu e você muitas vezes ficamos insatisfeitos sim. Quantas vezes nós somos e fomos abençoados diariamente pelo nosso bom Deus. Ele nos dá casa, Ele nos dá uma família, Ele nos dá a igreja, Ele nos dá a palavra de Deus, Ele nos dá um pastor, Ele nos dá líderes, e muitas vezes eu e você ficamos insatisfeitos. Ah, eu não aguento mais esse pastor pregar, ah, eu não aguento mais essa igreja, ah, eu não aguento mais esse trabalho, ah, eu não aguento mais essa família. A insatisfação bate no meu e no seu coração, tendo eu, você, tudo que Deus fez. Deu a sua palavra, deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você.
E assim como o pródigo, ficamos insatisfeitos pela vida que Ele tem nos dado. Nessa manhã somos convidados a pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão, porque o Senhor tem nos abençoado. Só o fato de você estar aqui nessa manhã, você deveria agradecer ao Senhor. Porque muitas pessoas estão envolvidas em drogas, com famílias destruídas, destronadas, acabadas, e trocariam o seu lugar e o meu lugar para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Valorize a presença de Deus. A insatisfação dele levou à rebeldia, Natan. O versículo 12 diz: o mais moço dele disse: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabe, e repartiu-lhes os haveres. Meus irmãos, para a gente entender esse versículo aqui, a gente precisa entender a cultura ocidental e oriental. No Ocidente, os pais são tratados como uns paspalhões, vocês sabem disso, né? Se vocês olharem para os desenhos e para os filmes, se a gente olhar para os Simpsons, o pai é um paspalhão. Se a gente olhar para um Jackson, o pai é um paspalhão. Não só por causa disso, a Igreja Católica Romana, por acender Maria, muitas vezes, no sentimento do nosso coração, valorizamos mais a nossa mãe do que o nosso pai. Mas no Oriente Médio, meus irmãos, o pai é o cabeça. O pai é que toma a frente dos negócios. O pai que dá a última palavra. Nunca que ele poderia pedir a sua parte. De fato, alguns pais abençoaram seus filhos, como Abraão abençoou o seu filho em Gênesis capítulo 25. Mas ele não só queria ser abençoado, ele queria tudo, dá-me a minha parte. E aí, meus irmãos, a gente só pode pedir a herança quando o pai morrer. Sim ou não? A gente vai pegar a herança com o pai vivo, é? Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, eu quero que o Senhor morra, eu não me importo com o Senhor, eu não me importo com essa casa, eu não me importo o que eu tenho, eu só me importo comigo, dá-me a minha parte e morra. Ele não valorizou a presença de Deus, que simboliza o Pai. Ele não só desvalorizou a presença de Deus, Márcio, como ele desvalorizou a presença do irmão. Porque os judeus dizem, em segundo lugar, como referência, é o irmão mais velho. Nunca que ele poderia pedir a parte dele sem passar pelo irmão mais velho. Inclusive, alguns historiadores dizem que quando ele volta, o irmão dele não quer voltar, possivelmente porque ele passou por cima dele aqui. De forma alguma ele poderia passar à frente do irmão. Os judeus entendiam isso. Lembremos quando o anjo apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, vai nessa tua força. Ele disse: mas eu sou o menor da minha casa. Porque ele entendia que existia homens mais velhos que poderiam aquela batalha. Ele não valorizou o pai que tinha, ele não valorizou o seu irmão. Mas a Bíblia não diz que para por aí não, meus irmãos. Ele continua desvalorizando a presença de Deus. O versículo 13 diz: o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou tudo. Jesus Cristo não diz que terra é essa, Márcio. Jesus Cristo não diz o nome da terra, Jesus Cristo não diz qual era o local, Jesus Cristo não diz o que é que tinha ali, mas uma coisa é certa: terra longínqua é viver longe dos termos de Deus. Terra longínqua é não acolher a Torá, a palavra de Deus, e querer viver nos seus próprios termos. Não quero viver no termo do meu irmão, não quero viver no termo do meu pai, não quero nem viver no termo de Deus. Eu quero ir para uma terra longínqua e fazer o que bem entender. Ele não só para por aí, ele desvaloriza seu pai, ele desvaloriza o seu irmão, ele desvaloriza a geografia judaica e o sistema judaico, como também o próprio Deus. A Bíblia diz que ele chegou lá e dissipou tudo.
Primeiro, meus irmãos, ele foi trabalhar para um gentil. Como é que pode um filho de Abraão trabalhar para um gentil? Os estudiosos dizem, aonde o samaritano, o gentil, lava a sua mão, os judeus nem sequer lavam seus pés. Ele agora, um filho de Abraão, estava trabalhando para um gentil. Não só trabalhando para um gentil, ele agora foi comer comida dos porcos. Ele não comeu, ele desejou. Ele teve fome. Segundo Levítico, a palavra de Deus, de forma alguma ele poderia ter contato com porcos. Ele não valorizou a presença de Deus, ele não valorizou a presença do irmão, ele não valorizou a geografia judaica, ele não valorizou a herança do pai, porque os judeus entendem que a herança, que o dinheiro, que a riqueza é uma bênção dada por Deus, e você tem que investir da melhor forma possível. Ele não perdeu aquele dinheiro investindo, ele gastou dissolutamente com prostituta. Ele não valorizou a presença de Deus. E olharmos para a vida do filho pródigo, meus irmãos, eu me lembro, sabe, de um homem de Deus, que também foi escolhido por Deus, mas que não valorizou a presença de Deus. Sansão, o livro de Juízes capítulo 13, diz que o anjo apareceu a Manoá, e disse, você terá um filho, ao qual será chamado Sansão, ele será nazireu de Deus. Nazireu, segundo Números capítulo 6, não poderia fazer algumas coisas, cortar o cabelo, bebida levada não poderia tocar, como também não poderia tocar em cadáver. No capítulo 14 diz que Sansão já começa errado. Ele vai e quer uma mulher filisteia, longe do povo de Deus. Ele não valorizou a Deus, ele não valorizou a palavra de Deus, ele não valorizou seus pais, porque seus pais questionaram. Mas a Bíblia também diz que Sansão pegou num cadáver de um leão que ele tinha matado. A Bíblia também diz que Sansão se deitou com uma prostituta. A Bíblia também diz que Sansão brincou com um pecado, a tal ponto que ele disse que se cortasse o seu cabelo, ele perderia a sua força. Sansão, quando teve o cabelo cortado, se levantou e foi lutar, e o versículo deixa claro, e o Espírito do Senhor não estava mais em Sansão. Ele não valorizou a Deus, ele não valorizou a palavra de Deus, ele não valorizou a seus pais, ele não valorizou a ninguém. E talvez eu e você olhamos para a vida desses homens e nos achamos o maioral, mas Paulo deixa claro, ei, você que está em pé, cuide para não cair. O mesmo Paulo, homem de Deus, disse, aquilo que eu quero fazer de bem eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Meus irmãos, a presença de Deus no Velho Testamento era através da Arca da Aliança, e todo mundo valorizava a presença de Deus, e nem todo mundo tinha acesso à palavra, nem todo mundo tinha acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado, e a presença de Deus hoje se expressa de duas formas, pelo Espírito Santo. Jesus Cristo de Nazaré, antes de ir ao céu, disse, virá o Consolador, onde é autenticado e chancelado em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz, recebereis poder. Mas a presença de Deus também é chancelada, ela é maximizada através da palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era o próprio Deus. No versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós com a sua glória, a glória do unigênito. A presença de Deus hoje é através da sua palavra, e a minha pergunta é, você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem valorizado a presença de Deus? Porque eu e você, muitas vezes gritamos aí fora, somos cristãos, somos diáconos, somos líderes, mas será que de fato valorizamos essa palavra? Essa é a presença de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos. Será que eu e você fazemos assim o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8, meditar nela de dia e de noite, ou ruminar conforme Salmos capítulo 1, versículo 2?
Nós devemos valorizar a palavra de Deus, nós devemos valorizar a presença de Deus. Qual foi a última vez que tu juntou a tua família e fez um culto em casa? Qual foi a última vez que tu entrou no teu quarto e se esmerou na palavra de Deus? Qual foi a última vez que tu compartilhou dessa palavra de Deus? Porque ela é a presença de Deus. Valorize, meu irmão. Valorize a presença de Deus. Abram comigo aí em Atos capítulo 29. Não tem Atos capítulo 29, não é isso? Não tem Atos capítulo 29, não é isso? Porque a gente não valoriza a presença de Deus, meus irmãos. Não é isso que vai determinar se a gente valoriza a presença de Deus ou não. Márcio, valorize a presença de Deus. Fabiano, valorize a presença de Deus. Franciline, valorize a presença de Deus. Igreja Batista Central do Ibura, se nós queremos receber o perdão de Deus, eu e você precisamos valorizar a presença de Deus, amém? Valorize, meu irmão. O filho pródigo não valorizou a presença de Deus. Mas talvez você me pergunte, Vlads, como eu posso valorizar a presença de Deus ainda em outra aplicação na minha vida? Em primeiro lugar, se você quer receber o perdão de Deus, valorize a presença de Deus. Valorize o Espírito Santo de Deus. Valorize a sua palavra. Se deleite na sua palavra. Entre no seu quarto e leia a sua palavra. Mas também proclame essa palavra. Porque ela mudou a minha e a sua vida. Você estava no lamaçal do pecado. Eu estava no lamaçal do pecado. Mas através da presença de Deus, nós fomos resgatados. E vivos estamos aqui. E quando chegarmos o nosso dia, estaremos face a face com o nosso Senhor. Mas em segundo lugar, meu irmão, reconheça o seu estado. Márcio, quer receber o perdão de Deus? Reconheça o seu estado. Versículo 17, por favor, até o 20. Eu gostaria que a igreja lesse. Até o 20, vice? Até aí. Se eu e você queremos receber o perdão de Deus nessa manhã, devemos valorizar a presença de Deus, mas precisamos reconhecer o nosso estado. O versículo 7 vai dizer que o filho pródigo caiu em si. Cair em si aqui é como se ele tivesse saído do seu próprio corpo, olhado para ele e tinha visto tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Ele viu que não valorizou o pai, ele viu que não valorizou o irmão, ele viu que não valorizou a geografia, ele viu que não valorizou os bens materiais, ele viu que não valorizou nada e, acima de tudo, ele não valorizou a presença de Deus, a presença do seu pai. Então a ficha caiu, meu irmão. Ele se lembra, possivelmente, das memórias e dos momentos maravilhosos que ele tinha vivenciado com seu pai. Ele diz, meu Deus, na casa do meu pai, os trabalhadores são tratados melhores do que eu estou sendo tratado aqui. Na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai tem cama, na casa do meu pai tem amor, na casa do meu pai tem graça, na casa do meu pai tem misericórdia, e eu estou aqui,
desejando a comida dos porcos, em um país que não segue possivelmente a lei de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, meu irmão? Que quando ele olha para a casa do seu pai, ele olha com bons olhos. A minha pergunta é: pai, quando seu filho olha para a sua casa, para o seu lar, ele olha com bons olhos? O seu filho diz: na casa do meu pai, a palavra de Deus. Na casa do meu pai, a oração. Na casa do meu pai, há direcionamento. Na casa do meu pai, há amor. Na casa do meu pai, há misericórdia. Na casa do meu pai, há carinho. Na casa do meu pai, ele me trata bem. Mas acima de tudo, na casa do meu pai, eu aprendo da palavra. Será, caros amigos e irmãos, que seu filho, ao olhar para a sua casa, ao olhar para a sua postura como um pai, como mãe, ele consegue ter esse anseio de voltar para casa? Porque se a gente for olhar os livros e artigos, vão dizer que jovens não querem voltar para a sua casa. Porque lá foi abusado pelo pai, porque lá possivelmente foi abusado pelo filho, pelo tio, porque lá ele foi abusado de alguma forma, porque lá ele não tem paz, porque lá ele não tem amor, porque lá ele não tem misericórdia, porque lá ele não tem graça. O filho pródigo, ao olhar para a casa do pai dele, ele enxerga tudo isso. Mas eu queria dizer a você nessa manhã que está aqui, ainda que a casa do seu pai e da sua mãe não venha a ter graça, misericórdia, palavra, amor, a Bíblia diz que ainda que um pai e uma mãe venha se esquecer de ti, eu jamais te esquecerei. Deus não se esquece de nós, meus irmãos. O filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei até a casa do meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui ele está reformulando, Márcio, o que é que eu vou falar? Mas o fato é que ele caiu em si, meus irmãos. Ele caiu em si. Assim como homens e mulheres de Deus precisaram cair em si, meus irmãos. Pedro teve que cair em si. A Bíblia diz que Pedro era um apóstolo de Deus, de Cristo, mas quando veio a perseguição, quando as pessoas queriam destroná-lo, ele disse: eu não o conheço. Eu fazer parte desse grupo? Faço não. Mas o amor de Deus foi tão constrangedor que quando foi até Pedro, ele caiu em si e voltou a pregar o Evangelho de Cristo de forma maravilhosa, que 3.000 pessoas aceitaram a Cristo Jesus, em Atos dos Apóstolos. Maria de Magdala, uma mulher que se envolvia com coisas erradas, uma mulher que não estava nenhum para Cristo, mas quando ela teve um encontro verdadeiro com Cristo, ela caiu em si e começou a seguir a Cristo. Paulo, o homem que perseguia os cristãos, o homem que queria destroná-lo cristão, ele caiu em si, teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, e a partir daquele momento, ele começou a servir a Cristo, porque todos esses homens de Deus caíram em si. Você que está aqui nessa manhã, eu que estou aqui nessa manhã, preciso cair em si, porque nós fazemos coisas erradas, sim ou não? Porque nós pecamos, porque fazemos coisas que não agradam ao Senhor, porque fazemos coisas e pensamos coisas que não agradam ao Senhor, e nessa manhã somos confrontados através da palavra para cair em si. Sabe que eu me lembro, Yasmin, quando eu lembro de cair em si? Davi. Se eu tiver um filho, eu quero botar o nome de Davi. Esquecer a parte ruim, só bota a parte boa. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Um homem segundo o coração de Deus. Eu sou um homem segundo o coração de Deus, Guiminha, Davi dizia. Mas Davi, por se achar um maioral, estava no seu palácio, ao invés de ir para a guerra, porque ele costumava ir para a guerra, era no tempo de ir para a guerra, ele estava no seu palácio, viu uma mulher tomando banho, ele olhou assim, olhou de novo, disse: quem é essa? Mandar chamar. Olha, Betseba, é a mulher do teu guerreiro aí, vice. Quando chamou, ele se deitou com aquela mulher. Ele achou que estava tudo escondido. Mas a notícia veio, Natan. Aquela mulher estava grávida.
E agora Davi se desespera. Como vou resolver esse problema? Veio o seu marido, Davi botou ele à frente de batalha, ele morreu, a mulher perdeu o filho. Davi disse: resolvi tudo. Mas o profeta de Deus foi ao seu encontro e contou uma historinha para ele. Aí Davi disse, ele perguntou: Davi, e aí, está certo ou errado? Ele: a gente tem que matar. O profeta disse: é você. Foi você que fez isso, Davi. Foi você que pecou. Foi você que pegou um bezerrozinho, uma ovelhinha, e você tinha vários. A Bíblia diz que Davi caiu em si. Eu pequei contra o Senhor. Eu e você nessa manhã precisamos cair em si, meus irmãos. A Bíblia diz que ele caiu em si, o pródigo. Ele viu que errou contra o pai, ele viu que errou contra o irmão, ele viu que errou contra todos, mas acima de tudo ele errou contra quem? O Pai Celestial, porque ele diz: pequei contra o céu, diante de ti. Ele, como judeu, meus irmãos, sabia que ele tinha quebrado o 5º mandamento. Qual é o 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para o quê? Para que seus dias se prolonguem na terra que Deus te deu. Ele sabia que tinha quebrado o 5º mandamento por promessa. Jovem, presta atenção. Seu pai e sua mãe é uma representação de Deus aqui na terra. Quando você peca contra o seu pai, você está pecando contra Deus. Honre seu pai e sua mãe, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Amém? Mas a Bíblia diz no versículo 19: eu vou lá e direi: pai, não me trata como filho, mas sim como escravo. É bem verdade, ele tinha que ser tratado como escravo, porque quando o filho pedia herança do seu pai, antes do pai morrer, ele tinha que ser apedrejado, ou voltaria como escravo. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É o versículo 20, parte A, que diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Meu irmão, ele não ficou no mundo das ideias, não. Ele não só ficou ruminando, não. Ele não só ficou reclamando, não. Ele tomou uma atitude: eu vou até a casa do meu pai e pedirei perdão. Você pode estar aqui essa manhã, você sabe o que você tem feito de errado, você sabe as coisas que você fez que não agradam o Senhor, você sabe porque o nosso Senhor tem olhos como chama de fogo, que tudo vê e que tudo penetra, não conseguimos esconder dele, meus irmãos. Mas se você está sendo confrontado através da palavra de Deus e não tomar uma decisão, de nada serve cair em si. Nessa manhã, você e eu somos convidados a cair em si, meu irmão. Senhor, me perdoa, porque eu sou falho, pecador, inclinado para o mal. Eu faço as coisas que não te agradam, eu penso em coisas que não te agradam. Me perdoa, Pai. Entenda o que está escrito em Romanos capítulo 3, meus irmãos. Diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Eu e você pecou, continuamos a pecar e precisamos cair em si, reconhecer o nosso estado. O pródigo caiu em si, Davi caiu em si, Paulo caiu em si. E eu e você? Quando é que a gente vai cair em si? Quando é que a gente vai pedir perdão ao Senhor? Quando é que a gente vai dizer: Senhor, me perdoa, Senhor? E sabe o que a palavra diz? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Caia em si, peça perdão a Deus pelas coisas erradas que você tem feito, pelas coisas erradas que você tem pensado, por não valorizar o Pai, por não valorizar a palavra de Deus, por não valorizar o Espírito Santo de Deus. Reconheça o seu erro, reconheça o seu estado. O pastor Márcio já está olhando para mim aqui, vamos finalizar.
Vlads, como receber o perdão de Deus nessa manhã? Em primeiro lugar, meu irmão, valorize a presença de Deus. Em segundo lugar, reconheça o seu estado. Mas em último lugar, desfrute da graça de Deus. Desfrute. Eu reconheci meu pecado, agora eu tenho que desfrutar essa coisa ruim, é? Artuzão, ou bonitona, versículo 20 até o 24, para a gente finalizar nessa manhã. E levanta. Pode ler, igreja. Meu irmão, que lindo, que maravilhoso. Desfrute da graça de Deus, meu irmão. Nós vimos que para recebermos o perdão de Deus, precisamos valorizar, mas valorizar a sua presença, valorizar a sua palavra, valorizar o seu Santo Espírito, valorizar a nossa família, valorizar a nossa igreja, valorizar a nossa liderança, valorizar acima de tudo a presença de Deus. Mas em segundo lugar, a gente viu que para receber o perdão de Deus, precisamos reconhecer o nosso estado, reconhecer que somos falhos e pecadores, reconhecer que estamos inclinados para o mal, reconhecer que erramos, reconhecermos que longe do Pai estamos fadados ao fracasso, que longe do Pai ficaremos imundos. Mas em terceiro lugar, meu irmão, se eu e você queremos receber o perdão de Deus, desfrute dessa graça do Pai. O versículo 20 diz assim: e levantar-me-ei, e levantou-se e foi para o seu pai. Márcio, eu fico imaginando o pródigo vindo, zigue-zagueando, fedendo, magro, fraco, mas a Bíblia diz que o pai o avistou. O pai ficava com anseio do que seu filho voltasse. O pai olhava para aquele caminho todos os dias. O pai olhava e dizia: quando é que esse menino vai voltar? Quando é que esse menino vai vir, vai voltar para os caminhos? Quando é que esse menino vai vir para casa? Se fosse eu e você, o pai desse menino, eu não disse a você que você ia quebrar a cara, eu não disse a você que você gastou meu dinheiro, você não merece entrar na minha casa não, você não merece andar no meu carro, você não merece nem falar comigo, não fale comigo não. Se eu e você fosse o pai desse menino, ai desse menino, olha o Luiz rindo ali, ai desse menino. Mas a palavra diz de forma tão linda, que o pai foi até o seu encontro, meu irmão. Aquele filho não poderia vir até ele. Segundo os judeus, aquele menino seria apedrejado na aldeia. Então o pai, o grande pai, o soberano, ele passa por mais uma humilhação. Porque de forma alguma, o pai, o cabeça da casa poderia correr. De forma alguma. E para correr naquela época ele tinha que levantar a roupa, Natan. Ele se humilhou para ir até o encontro do seu filho. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele não reclamou, ele o abraçou e o beijou. Beijar aqui pode ser na mão, no pé e no rosto. No rosto ele está dizendo que você é igual a mim, você faz parte da minha casa. E o pródigo disse: agora eu vou botar em prática aquilo que eu estava pensando. Pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno. Ele deixou nem falar. Ele disse: traga logo depressa o quê?
que é que ele pediu para trazer depressa? A roupa nova. Meus irmãos, sem justificação, nós não poderemos estar diante de Deus. Aquele menino estava sujo do pecado, aquele menino estava no lamaçal do pecado. Ele traz as roupas novas, porque para estar na presença de Deus, tem que estar com roupa nova. Mas ele não só disse isso, ele diz, trazei o anel. Esse menino quebrou a aliança que ele tinha comigo, mas hoje estou restaurando a aliança que ele tinha comigo. Ele diz também, trazei as sandálias. Ele não queria voltar como escravo, os escravos não usavam sandália, mas ele estava dizendo, você não é escravo, você é filho. Mas preste atenção, se você não entender, pegai um bezerro cevado. Bezerro cevado será utilizado nas ocasiões mais especiais. E sabe quando esse bezerro estava pronto? Desde a fundação do mundo. Aqui representa Cristo, meus irmãos. Se o bezerro cevado não morrer, ele não entra em casa. Sabe por que eu e você estamos aqui nessa manhã? Não é porque eu e você damos dízimo, não é porque você é diácono, não é porque você é pastor, não é porque você é líder, é porque um dia o Pai entregou o seu bezerro cevado, que foi colocado na cruz e gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Está selado, está consumado, você pode vir para a presença do Pai. É por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã. Não é pelos nossos méritos, meus irmãos. Não é pelas nossas forças. É porque Ele nos amou primeiro. Lembre-se que essa história estava sendo contada aos fariseus e publicanos. Eles diziam, não tem como um pai perdoar desse jeito. Pode não fazer nexo para os publicanos e fariseus. Pode não fazer nexo para mim e para você. Mas essa é a minha e a sua história, meu irmão. Essa é a nossa história. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, se eu não me engano, ou 26, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós estávamos diante do Pai, estávamos na presença do Pai, estávamos lá no início, na criação, assim como o pródigo estava com seu pai. Mas eu e você nos rebelamos contra o Pai. A Bíblia diz que a gente ouviu a serpente e a gente caiu. Em Romanos capítulo 5 diz que por Adão entrou o pecado, e todos que viessem após ele estavam mortos. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado que é fiel e justo. E em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por mim e por você, meu irmão, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Veja o que ele diz em Efésios capítulo 2, do 1 ao 6, para a gente finalizar nessa manhã. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós demos as costas para Deus, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, todavia, ainda que a gente tivesse errado, ainda que a gente tivesse feito coisas erradas, todavia, sendo rico em misericórdia, por causa de grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos.
e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, meu irmão. Eu e você, assim como o filho pródigo, estávamos perdidos, mas o Pai veio até o encontro e nos resgatou, nos dando a salvação eterna. A parábola termina, o filho entrando, celebrando o banquete, o irmão mais velho dizendo: eu não vou entrar não, porque eu te sirvo há muitos anos e tu nunca fizesse isso para mim. O pai vai até o encontro do filho, assim como ele foi ao encontro do outro filho, e a parábola termina com o filho lá fora. A gente não sabe se ele entrou ou não. Jesus na porta, e o pai na porta e o filho lá dentro. Volte para o versículo 1. Jesus está na porta, os fariseus e escribas lá fora, os pecadores lá dentro. E Jesus está perguntando: vocês vão ficar aí fora ou vai fazer parte também? O pai perguntou: você vai ficar aí fora ou vai fazer parte também? Aqui existem dois retratos, meu irmão. Uma ovelha perdida que estava fora do aprisco, que foi achado, sabia que estava perdida e precisava voltar para o Senhor. O outro retrato é de uma moeda que estava perdida, não sabia que estava perdida. Simboliza os publicanos e fariseus. Um filho que estava perdido fora, sabia que estava perdido e tinha que voltar. Um filho que estava perdido dentro e não sabia que estava perdido e precisava da mesma graça. Nessa manhã, dentro do seu coração aí, examine se você está perdido aqui dentro. Examine dentro do seu coração. Meu Deus, me perdoa, Pai. Eu tenho feito tanta coisa errada. Eu tenho vivido uma vida de religiosidade, assim como fariseus e escribas. Eu tenho vivido uma vida que não agrada ao Teu nome. Eu tenho vivido uma vida de sepulcros caiados. Eu sou bonito por fora. Sou líder, sou diácono, faço tudo aqui na igreja. Mas no meu íntimo, eu traio a minha esposa. No meu íntimo, eu tenho pensamentos impuros. No meu íntimo, eu não leio a Tua palavra. No meu íntimo, eu estou distante do Senhor. Pai, me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Nessa manhã, meu irmão, eu convido a você a desfrutar da graça de Deus. Desfrute. Desfrute dessa graça. Desfrute desse amor, desfrute dessa misericórdia, desfrute desse perdão. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe a Igreja Batista Central. Amém. Quantos foram abençoados nessa manhã? Diga glória a Deus. Que essa palavra encontre lugar nos seus corações. E eu desafio, durante a semana, separa um tempo precioso, uma tarde, uma manhã, uma noite, quem sabe, e vale a pena assistir novamente essa mensagem. Pega o teu caderninho lá e faz as anotações. Eu tenho certeza que mais uma vez Deus há de falar poderosamente ao seu coração. Nós gostaríamos também de registrar o pedido de agradecimento da nossa irmã Fátima, né? Ela é sogra do nosso irmão Fabiano, ela está aqui nos visitando e ela disse que viria aqui para agradecer uma bênção, né? E ela deseja expressar sua gratidão ao nosso bom Deus e Pai. Acho que ela não fala direito, né? Tem dificuldade na fala, mas ela gostaria daqui apenas demonstrar sua gratidão ao nosso Deus e Pai.